E se eu te falar que preguiça, na hora certa, faz milagres pela sua nota de matemática no Enem? Parece polêmico, né? Mas na verdade é bem simples e vai ficar muito claro para você durante esse vídeo. Você vai até se perguntar como depois de tantos anos ninguém nunca te explicou isso. E claro que não tem a ver com preguiça de deixar de estudar. É outro tipo de preguiça, é um tipo de preguiça que vai fazer a sua nota disparar. É muito simples o conceito, mas é um conceito avançado para ser aplicado, tem um grande trabalho pela frente. Mas se der certo esse vídeo, você vai sair dele muito mais preparado do que você entrou. Então primeiro a gente tem que entender algumas características de matemática. No meu último vídeo eu te falei, fiz uma comparação de natureza e linguagens e mencionei que tanto matemática quanto natureza, na curva de aprendizado, você tem uns bloqueios para chegar numa nota alta. E naquele vídeo eu te falei como quebrar um grande bloqueio de natureza, mas é um bloqueio que não funciona para matemática. A matemática tem um perfil diferente. Para ser mais exato, matemática vai ter dois bloqueios. Vai ter um bloqueio que faz com que a pessoa fique estagnada lá pelos 20, 25 acertos, e depois que ela passa essa barreira, ela volta a ficar estagnada lá pelos 35 acertos. E ela tem que vencer essa outra barreira, que vai ser o tema principal desse vídeo, para conseguir gabaritar a prova. Se você é uma pessoa que está meio que diariamente no YouTube, você já deve ter reparado que é razoavelmente comum algumas pessoas gabaritarem matemática. E isso é fantástico para sua nota, porque você consegue tirar mais de 900 pontos, o que vai aumentar bem a sua média geral. Mas para isso você tem que vencer o segundo bloqueio, que é o que eu vou explorar bastante. E eu vou dar um monte de exemplo na prática, tanto para o primeiro bloqueio quanto para o segundo bloqueio. O primeiro bloqueio, só para você ter em mente, você supera ele sabendo bastante a teoria, tendo treinado bastante e conhecendo bem os exercícios clássicos de matemática, que eles se repetem muito no Enem. Uma pessoa que conhece toda a teoria, que conhece todos os exercícios clássicos e já treinou bastante, vai conseguir chegar nos 35 pontos. E te digo até mais, essa mesma pessoa que chega nos 35, se ela tivesse um tempo de prova infinito, ela passaria dos 40 pontos e teria chance de gabaritar. E isso é uma característica um pouco diferente da natureza. A natureza tem muito mais matéria, muito mais teoria que matemática. Então mesmo que você tivesse todo o tempo do mundo, você não ia saber teoria o suficiente para conseguir ir super bem na prova. Já matemática, a matéria em si é meio pequena. Se você tem os macetes e sabe as questões, você consegue bem se você tiver mais tempo de prova. E com isso a gente chega num ponto importantíssimo desse vídeo, que é o começo do seu entendimento para ter a chance de gabaritar matemática. Presta muita atenção no que eu vou falar e dá uma pensada a respeito. Vai fazer toda a diferença para você entender o resto do vídeo e para no seu futuro você evoluir o tanto que você precisa evoluir. Entre uma pessoa que faz 35 acertos no Enem em matemática e uma pessoa que faz 45 acertos em matemática no Enem, a diferença não é o tanto de teoria que ela sabe, e a diferença não é também o tanto de treino que ela teve. A diferença principal é que a pessoa que consegue gabaritar o Enem, ela tem muito mais malícia em matemática. E eu vou te dar um monte de exemplo nesse vídeo para você entender a malícia, e você vai sair desse vídeo falando, realmente tem um trabalho a ser feito para eu conquistar isso, mas você já vai saber o caminho das pedras. Grande parte das questões de matemática no Enem podem ser feitas de mais de um jeito. E isso é proposital. É uma estratégia de se fazer questões que as pessoas que produzem as questões do Enem usam para separar os alunos, senão teriam muitas notas parecidas. Então você usa essa estratégia adicional de colocar dois jeitos de se fazer a mesma questão. Um mais óbvio, que você conhecendo os exercícios clássicos você vai saber fazer, e um jeito adicional que exige essa malícia, mas que por um acaso é muito mais rápido do que o jeito tradicional. Uma pessoa que por acaso sempre adota o método tradicional e não tem essa malícia, talvez até acabe a prova a tempo, mas não vai ter tempo de ficar rechecando resposta, não vai ter tempo de ficar pensando mais naquelas questões difíceis, vai ter o tempo muito escasso e provavelmente vai ter que chutar algumas questões porque deixou em branco por falta de tempo. Por outro lado, uma pessoa que em todas as questões que conseguia fazer essa decisão de escolher o caminho mais rápido, não tradicional, ela vai ter muito tempo de sobra. E tempo de sobra no Enem é um recurso valiosíssimo, principalmente entre as pessoas que conhecem a teoria. Entre duas pessoas que conhecem toda a teoria, a que tem tempo de sobra vai muito melhor, vai ter a chance de gabaritar matemática. Não só isso, vai sobrar tempo para ir bem em natureza também. Então, esse é um recurso preciosíssimo que, infelizmente, não ensinam na escola como ter essa malícia. Mas que depois de ver esse vídeo, você vai ter algumas ferramentas para tomar algumas dessas decisões. E o principal desse vídeo é saber isso que eu acabei de te falar. É criar, a partir de agora, o seu próprio radar
para a cada questão Enem que você estiver enfrentando, que você estiver estudando, se questionar se não tem uma maneira mais eficiente, mais rápida de se fazer, mesmo que essa maneira seja diferente da que foi te ensinada. E eu vou te mostrar já já várias questões, tanto o jeito tradicional quanto um jeito otimizado de se fazer, mas agora só para você dar uma pensada a respeito, vou te colocar aqui uma questão do Enem do ano passado, pausa o vídeo, dá uma lida, só para a gente conversar um pouco melhor sobre ela, para ter um primeiro exemplo do que poderia ser feito. E aí eu queria colocar essa questão, que eu não vou resolver agora. Se você quiser que eu resolva no futuro de jeito otimizado, eu até resolvo, comenta aí. Mas é o seguinte, essa é uma questão que quem tem essa malícia bate o olho e fala, de jeito nenhum eu vou calcular todas essas alternativas. Sinceramente, eu tenho preguiça de fazer essa questão. Não só no Enem, quando eu estou estudando mesmo, eu bato o olho numa questão assim, e que preguiça, eu vou calcular 5 vezes a mesma coisa? De jeito nenhum. E essa falta de vontade de fazer pelo método longo, pelo método tradicional, te obriga a ficar pensando em outras possibilidades, outras alternativas. Te força a achar um atalho. E nessa questão, que eu até já resolvi por conta própria mais de uma vez, e que eu tô com preguiça de fazer aqui nesse vídeo também, posso fazer algum outro dia se vocês quiserem, eu consigo pensar em pelo menos 3 métodos para deixá-la bem mais rápida do que ficar calculando coisa por coisa por coisa. Então você percebe que não é uma questão de teoria. Os dois sabem como fazer isso. Só que tem um método que é devagar, que é calcular tudo. E tem outro método que você usa várias táticas, que você foi aprendendo mais por conta própria ao estudar, por ter esse radar de procurar o caminho mais curto, mas também eu vou te dar algumas táticas aqui nesse vídeo, que você também pode aprender essas táticas por outros métodos, mas o importante é você criar esse radar mesmo. E aprendendo a fazer isso, é quando finalmente você vai sair desse segundo bloqueio dos 35 pontos. Faz sentido para você a diferença? Se a cada questão que você tem a possibilidade de tomar essa decisão, de ir pelo caminho mais rápido ou mais devagar, você acertar o caminho, isso por malícia, isso porque você na hora de estudar teve preguiça de fazer do jeito longo e descobriu um outro jeito de se fazer, você escolheu o caminho certo durante o Enem para várias questões, o tempo vai se acumulando a cada questão. A cada questão você vai ganhando um tanto de tempo que vai sobrar no final, para você fazer questão de novo que você não está seguro, para você gastar em natureza. E aí essa é a diferença de duas pessoas que saíram de ótimas escolas, que sabem toda a teoria, que estudaram um monte, mas uma sempre faz 35 e não sai de jeito nenhum do 35. E outra consegue tirar 45. E no dia a dia você nem percebe que a pessoa que tirou 45 era um aluno exemplar ou era melhor que você em matemática. Ele só teve essa diferença de durante a formação dele, em alguns momentos ele começou a pensar de como posso fazer a mesma questão de um jeito mais otimizado. Isso foi se acumulando durante o estudo dele. E claro que eu não vou deixar você sair desse vídeo sem ver isso na prática, para esse conceito gravar mesmo na sua cabeça, de criar esse radar e você ver por conta própria como isso se aplica a muitas questões. Eu já fiz 5 questões assim no passado, que eu resolvo do método tradicional, o método que você aprendeu na escola, e resolvo de um método bem melhor. Então eu vou deixar aqui esses 5 exercícios. Também tem nos meus contos, eu escrevi alguns contos de matemática, tem 10 contos de graça para você na descrição. Se eu não me engano, um deles é de matemática e eu uso uma dessas técnicas no conto, dá uma olhada. E para quem se torna membro Lumber Plus do canal, tem 30 contos ao todo, alguns são de matemáticas, mas tem um monte de técnica que te dá ponto para todas as matérias. Dá uma lida nos 10 contos que você vai ver a diferença que pode fazer na sua vida. Mas agora então vamos para as questões para você ver. Método, só questão clássica, método tradicional de se resolver, método otimizado. Espero que te ajude e você já sai com esse vídeo com um monte de arma nova e com um otimismo melhor de que você pode romper essa barreira dos 35 acertos em matemática. E aí, como é que está o modelo? Eu mostro para vocês a questão, em seguida eu mostro um modelo de solução, que é tradicional, que é basicamente um passo a passo, e depois eu mostro uma solução avançada, que eu sugiro que se você comece a achar muito difícil a solução avançada, você esqueça e fique na tradicional, que é mais para poder também ajudar quem já está manjando, sabe? Já que quem já sabe bastante de matemática tem uma coisa a mais para fazer. Então vamos lá, a primeira questão é essa. Eu não vou ler a questão inteira, eu vou falar o que é pedido. Se vocês quiserem, vocês pausam e deem uma lida, ou depois vocês olham. Então essa questão, como várias outras que já foram pedidas, é de contagem e divisão. Eles vão te mostrar uma sequência numérica imensa, e essa sequência numérica tem uma repetição. Então, sei lá, vamos supor que é uma sequência de dias da semana. Então, de 7 em 7 sempre repete. Aqui é uma sequência que tem um monte de número de 1 a 5, e se repete a cada
8 dígitos. Então funciona em ciclos, né? E essas questões são sempre assim. Eles vão te perguntar, dado que existe essa sequência, que número está na posição 8000? Que número está na posição 45? Que número está... E aí você vai ter que achar. É simples solucionar isso. E sempre cai, por isso que você nunca pode errar. O que é essencial para você resolver esse tipo de exercício? É essencial que você identifique essa sequência que repete. Então, sei lá, vamos supor que é 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Você conheça essa sequência e conheça o tamanho dela. Então, no caso de 1, 2, 3, 4, 5, são 5 dígitos. Então, a cada 5 dígitos, ela se repete. No caso desse exercício, a cada 8 dígitos, tem essa repetição. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. E fica se repetindo, eternamente isso. E aí o exercício pede, na posição 2015, qual que é o dígito? Basicamente isso. Depois tem que olhar na tabelinha para ver qual que é a peça de carro que ele quer. Mas é basicamente achar o dígito que está na posição 2015. Para resolver esse tipo de exercício, você segue esses 3 passos. Então, para você que está começando a estudar por Enem, para você que não sabe como fazer esse exercício de cara, esse exercício assim não é para você pensar, é para você aplicar o modelo e resolver. Você não perde tempo em exercício assim. Então são 3 passos. E aí depois, se você quiser o material, você pega para conseguir fazer sempre, né? Primeiro passo, você identifica a repetição e o tamanho, que é o que eu falei que é essencial. Segundo passo, você pega a posição que ele quer, então 2015, e divide pelo tamanho da repetição. A repetição tem 8 dígitos, você divide 2015 por 8. E você não quer o resultado da divisão, você quer o resto da divisão. E o resto, no caso, foi 7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a posição 2015 é equivalente à 7ª posição. Se você quiser um exemplo mais simples, imagina se ele pedisse na 9ª posição. A 9ª posição, você divide por 8, o resto é 1. Então seria a primeira posição, se ele quisesse a 9ª posição. E por que isso funciona? Porque você conta até 8, que são os 8 dígitos, vai acabar a sequência. Aí vai começar uma nova sequência. Então vai ser o primeiro dígito da nova sequência. É a mesma coisa com o número maior, só que em vez de nono é 2015. E aí então você pega esse resto e só conta as casinhas dentro da repetição. Então a primeira posição da repetição é o 5, a segunda é o 4, a 7ª é o 3. Aí você volta no exercício, vê o que significa esse 3 e responde a questão. A única observação que eu colocaria aqui é que se o resto for igual a 0, então quer dizer que o número que está no exercício é divisível pelo tamanho. Não vai ter resto. Então quer dizer que a última posição é a que está valendo. Então, no caso, se ele pedisse a 8ª posição, você dividiria por 8 e ia dar 1, não ia ter resto. Então você conta até o 8. Agora a gente vai pegar a mesma questão e ir para o modo avançado. E de novo, não se desespere, o modo tradicional é completamente suficiente para você resolver todas as questões iguais a essa. Eles só vão mudar os números. Eles usam muito o dia da semana, eles usam muito ano, mas vai ser sempre com essa carinha. Vai ter uma repetição e você vai ter que achar o resto. Agora, o modo avançado é um modo que te dá mais tempo de prova. Para a maioria das questões, eu vou passar o modo avançado, que é bem mais difícil que o modo tradicional, mas que se você já sabe o tradicional há muito tempo, vale a pena você tentar, porque vai ser mais rápido fazer. Então eu coloquei aqui, Lambert dica. O passo 1 e o 3 são iguais. Então o passo 1 é identificar a repetição e o tamanho, e o passo 3 é simplesmente achar a posição. O passo 2, em vez de dividir, tem uma malandragem nessa questão que é assim. Você pode pegar o número que ele te deu e subtrair desse número qualquer múltiplo do tamanho da repetição. Então eu vou pegar um exemplo simples antes de falar desse exemplo. Você quer a 9ª posição. Em vez de fazer a divisão, você simplesmente tira 8. Sobra 1, é a primeira posição. Se ele te pedisse a 11ª numa repetição de 8, você pega 11 menos 8, sobra 3. Então, para um número pequeno é fácil. Agora, vamos supor que ele peça, por uma repetição de 8, a 17ª posição. Aí você tira 8, sobra 9. Você pode tirar 8 de novo, sobra 1. Então, a 17ª posição é exatamente igual à primeira posição. Aonde eu quero chegar? No geral, eles colocam um número que é fácil você achar o múltiplo da repetição perto. Então, nesse número aqui, 2015. Eu sei que 2000 é múltiplo de 8. Por que eu sei que 2000 é múltiplo de 8? Porque eu sei que 40 é múltiplo de 8, então 400 também é múltiplo de 8, então 2000 também é. Que é 8 vezes 5, 40.
40 vezes 10, 400. 400 vezes 5, 2.000. Com o tempo, isso fica automático. Eu já bato o olho e sei, 2.000 é múltiplo de 8, porque 40 é. E 2.000, quase certeza que é múltiplo de 40. Então tá. Então você pega 2.000 é um múltiplo de 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que do número que você tem, 2015, você pode pegar esses 2.000 e jogar fora. E em vez de ser 2015, passa a ser 15ª posição. E aí você pode pegar a 15ª e tirar 8. E aí vira a 7ª posição. E agora talvez tenha dado um nó na sua cabeça, mas eu vou te mostrar o poder dessa técnica. Mas só para terminar de exemplificar nesse slide aqui. Então, 2015, eu sei que 2008 é múltiplo de 8, eu tiro 2008. Eu não faço uma divisão, eu faço uma subtração. Normalmente dá pra fazer de cabeça, porque eles vão pegar um número que é razoavelmente fácil você fazer isso. Eles não vão dar um número 6.713. Eles vão dar um número que tem um número cheio perto, para você poder tirar. Agora, o poder disso... Então aqui, esse caso foi difícil, porque 8 não é um número tão bom. Mas olha agora qual é o poder disso. Você lembra que em algum momento da sua vida, lá no ensino fundamental, em algum momento alguém te ensinou a ver se um número era múltiplo de outro? Com umas técnicas simples, era assim, se termina em 0 é múltiplo de 10. Se é par, é múltiplo de 2. Então eu até coloquei uma tabelinha aqui, é super simples. Se é múltiplo de 3, a soma dos dígitos dá um múltiplo de 3. Então você soma tudo, dá 9, quer dizer que o número como um todo é múltiplo de 3. Para 5, é 0 ou 5 final. Depois você olha isso com calma. Eles vão pôr com muita frequência uma repetição que tem um desses tamanhos. Que tem 2 dígitos, ou 3 dígitos, ou 5 dígitos, ou 6 dígitos, ou 9 dígitos, ou 10 dígitos. Se a repetição for esse tamanho, você consegue fazer de cabeça. Porque você pega o número e checa. É múltiplo. Aí você vai ver que não é. Aí você tira um e vê de novo. É múltiplo. Vamos supor que um número abaixo é múltiplo. Então você sabe que é a primeira posição que está contando. Vou tentar explicar de outro jeito para simplificar. Depois que você aprende, é muito simples. É mais simples que o outro jeito. É bem mais rápido. Só que para entender, tem um esforço. Vamos supor que ele quer a 19ª posição numa repetição de 5 elementos. Então, a cada 5, eles se repetem. Você sabe que 19 não é múltiplo de 5, mas 15 é. E aí você pode fazer 19 menos 15 sobra 4. Então você vai ter a mesma coisa que a 4ª posição. A 4ª posição é equivalente à 19ª posição, que é equivalente à 24ª posição, que é equivalente à 29ª posição. Eu peguei 5 porque é mais fácil. Com 10 é mais fácil ainda. Se você tem uma repetição de 10, ele pede, sei lá, 1009. 1000 é múltiplo de 10. Então joga fora o 1000, sobra 9. Você vai ter a 9ª posição. Eu não sei se ficou claro ou não. Deixa um comentário aí se não ficou claro. Eu tento de novo e faço um episódio só para esse tipo de questão. Mas vamos para a segunda, porque o vídeo vai ficar muito longo se eu continuar assim. Segundo tipo de questão, que cai bastante também. Média. O que é essencial você saber para resolver um exercício de média? Você tem que saber que a fórmula da média é o total dividido pela quantidade de elementos, ou de participantes, ou de jogadores, do que o enunciado vai falar. E você só inverte a fórmula, vira que o total é a média vezes a quantidade. Como se cada jogador do time tivesse exatamente a mesma altura. Por isso que é a média. Tem 20 jogadores e a média é 1,80 m. Um dos jogadores foi alterado, só que o jogador que entrou é 20 centímetros mais baixo. E aí ele quer saber qual que é a nova média do grupo. Então você pode ir usando essas formulinhas, você chega num passo a passo de 3 passos. Primeiro você calcula a altura total, usando a fórmula, que aí vai dar 20 jogadores vezes a média, 20 vezes 1,80. Depois você pega o total e tira a mudança. Então, se entrou um cara que é 20 centímetros mais baixo, você pega o total e subtrai esses 20 centímetros. Aí você tem um total novo. E aí você usa o total novo com a mesma fórmula da média para calcular uma nova média. Simples assim. Mas também tem um jeito melhor. Mas, de novo, você tem que aprender a fazer isso muito bem feito antes de ir para o jeito novo. Tá? Isso é o básico, isso garante sua nota. O jeito novo é assim, é para você ganhar tempo. Não vai mudar o resultado do exercício. Então vamos lá, jeito novo. Em 2 passos, é muito simples. Se alterou 20 centímetros nessa troca de jogador, quer dizer que, na média, alterou 20 centímetros espalhado pelos jogadores. Então você pode simplesmente pegar esses 20 centímetros e dividir pelo número de jogadores, e você chega no tanto que alterou para cada jogador. Então você pega 20 centímetros dividido por 20, dá 1 centímetro. Então quer dizer que a média de cada jogador é 1 centímetro mais baixa.
Você faz em 2 passos. Vou deixar material para vocês podem consultar. É mais simples assim, isso dá para fazer direto desse jeito, esse tipo de exercício. Mas, de novo, fica bom na primeira forma. Se garante na primeira forma. Se você for para a segunda forma sem saber a primeira forma, você vai errar por besteira. Se você está gostando desse tipo de conteúdo, de novo, é a primeira vez que eu estou fazendo algo assim. A minha ideia do canal era fazer mais técnicas em vez de conteúdo, então estou tentando conteúdo que vocês acharam que seria legal. Mas se você está gostando, se inscreve, não deixa de comentar se é isso mesmo que você queria. E vamos para a terceira questão. Talvez eu esteja falando meio rápido, vou tentar desacelerar um pouco. Mas se você não estiver acompanhando, pausa e dá uma lida no slide para continuar. Eu tô com medo de ficar muito longo o episódio, porque eu sei já que na primeira questão eu demorei pra caramba, que a parte avançada não é simples de explicar às vezes, mas vamos para a terceira questão. A terceira questão é de conversão e percentual, e eu coloquei porque cai todo ano mais de uma questão, então sempre vai cair, cai mais de uma questão, às vezes cai 5 questões de conversão, somando a conversão em percentual dá um monte de questão. E eu vi nos comentários que tem gente que tem dificuldade, então eu resolvi fazer uma questão disso. Também tem um passo a passo que eu acho que te garante a maioria das questões nesse formato. O que é essencial você saber? Essencial, na ponta da língua, isso é coisa que você não tem que nem pensar. Então, se você não sabe isso, faz no braço todo dia. Você tem que saber que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, se você quer passar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, você vai multiplicar por 1000, mesmo que só esteja andando um degrau na escala. Isso você tem que saber, isso é essencial para resolver quase todos eles. Sem isso é muito difícil. Vamos para o passo a passo. 3 passos. Primeiro deles, iguala as unidades. Se uma parte do exercício está em litro e a outra está em metro cúbico, deixa tudo em litro. Normalmente é mais fácil deixar tudo em litro. Você vê o que for mais fácil. Aqui você está com 0,3 metros cúbicos, que é 300 litros, porque 1 metro cúbico é 1000 litros. Tá? E é mais simples, dá para fazer de cabeça. Aí você calcula a nova capacidade do container que o exercício passa. Eu não falei como é o exercício, né? Deixa eu falar como é que é o exercício. O exercício é assim, tem um container, você só pode usar uma parte desse container, no caso 80%, para preencher com uma embalagem que é bem menor. E aí ele pergunta, quantas embalagens você vai jogar dentro desse container para completar ele? Porque tem um monte de exercício assim, é sempre assim. Você vai ter, sei lá, um copo e tem que preencher uma piscina com copo. Quantos copos precisa nessa piscina? É sempre assim. Ou quantas garrafas precisa para preencher essa caixa d'água? Mas é sempre esse formato. Você tem um container, você só vai poder usar um percentual dele e você vai ter que preencher com uma embalagem menor. E aí o exercício vai te pedir quantas embalagens você vai usar. Então você iguala as unidades, você calcula a capacidade que você pode usar, que aí aqui é 80% dos 300 litros, e depois você pega o que sobrar da capacidade, no caso aqui deu 240 litros, e divide pela embalagem menor que você vai usar para ir preenchendo, que no caso é 2,7 litros. Então esse é o passo a passo. O número que sair é o tanto de vezes que você vai ter que jogar a embalagenzinha dentro do container. E aqui a dica avançada é para todo mundo, não é difícil, é simples, mas eu vejo que quem é mais experiente já faz assim automaticamente e quem está começando a estudar não faz. Quando você for trabalhar com um percentual, você tem que ter muito claro na sua cabeça que um percentual equivale a uma fração. E eles usam, no geral, percentuais que você converte muito fácil para a fração. Então, por exemplo, 50% é meio, ou você multiplica por 0,5. 25% é 1/4, ou você multiplica por 0,25. Tem situações que é mais fácil você fazer a conta com percentual, tem situações que é mais fácil fazer a conta com a fração. E isso não precisa ser algo que você tem que refletir na hora. Você tem que ir treinando para ser automático. Então, coloquei uma tabelinha aqui simples, porque essa tabelinha na minha cabeça, ela já é automática já. Eu não fico pensando nisso. Eu vejo no exercício. Se vai dar para eu cortar algum número trabalhando com percentual, eu mantenho o percentual. Se vai ficar mais fácil a conta com a fração, eu já automaticamente uso a fração. E aqui, qual que é a minha dica? Tenha na ponta da língua essa relação percentual e fração. Aqui eu coloquei as mais comuns. No geral, são essas que vão cair. Eles nunca vão pedir uma que dá uma dízima periódica, por exemplo. No geral, eles vão pedir essas que são redondinhas. 75%, que é 3/4, 80%, que é 4/5. Nesse nosso exercício,
Seria um pouquinho mais fácil você trabalhar com fração. Em vez de 0,8, trabalhar com 4 quintos. Por quê? Porque 0,8 vezes 300, você vai se sentir mais seguro fazendo a conta no papel. Agora, 300 vezes 4 quintos é muito mais simples. É 300 dividido por 5 vezes 4. É mais rápido, é mais fácil. Mas nem sempre vai ser assim. Às vezes vai ser mais fácil trabalhar com percentual. Então, a minha dica é, use essa conversão automaticamente para deixar o seu exercício mais rápido. Tá? É assim que eu faço, é assim que eu vejo que quem é mais experiente faz automaticamente. Então essa é a dica, uma dica mais simples, mas eu sei que tem muita gente que já faz isso automático, mas se você não faz automático, isso te deixa mais rápido na prova de matemática. E cai tanta questão de percentual e fração que é muito vantajoso você saber isso automaticamente. Quarta questão, câmbio e tabela, que cai também. Câmbio entra em conversão, né? Conversão de moeda, em vez de conversão de litro para decímetro cúbico. Mas cai esse tipo de exercício e costuma ser muito cansativo. Então, ó, tem esse exemplo aqui que eu peguei na última prova também, que ele te dá 5 gastos e 5 moedas diferentes para você fazer a conversão para real. E o jeito tradicional de resolver é você pegar cada um desses gastos e multiplicar pela taxa de câmbio. E aí, nesse exercício, ele pede qual que é a menor gasto possível. Ele vai tentar te enrolar, ele vai dar umas informações, mas o que ele quer é qual o menor gasto possível usando essa tabela. E aí, esse exercício entra no que eu falo de estratégia de prova, que se você for fazer do método tradicional, quer fazer essas 5 multiplicações, não vai ser tão rápido, né? Você não tem tanto espaço para fazer aquele trambolho de folhas do Enem para você fazer contas, você tem que fazer 5 multiplicações com casa decimal. Então é um exercício que é fácil, provavelmente você vai acertar, mas que se eu só soubesse fazer do método tradicional, que é fazer as 5 contas, eu pularia e deixaria para o final. Por quê? Porque demora. E aí eu vou te mostrar o método avançado, que você faz meio de cabeça, mas também é bem difícil. Mas presta atenção, se você conseguir, pode te ajudar. Então vamos lá. O jeito que eu faço esse tipo de exercício é assim. O que eu tenho na minha mente para tentar resolver esse tipo de exercício? É deixar os números do exercício mais amigáveis para eu trabalhar. Porque você concorda comigo que 390 não é um número muito amigável? 2,14 não é um número muito amigável. 2,78 não é um número muito amigável. Então qual que é o meu primeiro passo? É tentar deixar mais amigável. Como eu estou trabalhando com os números abaixo de 10, eu já tento deixar todos os outros abaixo de 10 também. Por que eu faço isso? Porque é mais simples você fazer de cabeça. Basicamente isso. Mas, Lambert, não tem problema você simplesmente dividir por 100? Não tem, porque é um exercício de proporção. Ele vai te pedir o menor. Então, se você dividir todos eles pela mesma quantia, você vai ter o mesmo menor. Né? Se você pega todos os números e dividir por 100, o menor vai continuar sendo o mesmo. Então, você pode dividir tranquilamente. E aí eu faço, então, fiz uma versão mais simples, e aí eu vou para o meu segundo passo. Qual é o segundo passo? Eu arredondo esses números que tem casa decimal para um valor bem próximo, mas aqui assim, você tem que tomar cuidado. Não pode ser um arredondamento completamente viagem. Você não pode arredondar de 3,5 para 3. Você pode arredondar de 3,1 para 3. Mas 3,5 para 3 não. E aí você arredonda todos e deixa próximo de um número sem casa decimal. Então, sei lá, 3,9 virou 4, 3,15 virou 3, por exemplo. Isso meio que de cabeça, né? E aí você vai e faz a conta. E aí você faz a conta e você vê o que está muito fora do possível. Então, por exemplo, ó, eu fiz aqui, eu simplifiquei os números, né, deixei eles mais amigáveis, e fiz a multiplicação pela taxa, que eu também deixei um pouco mais amigável, arredondei. Sem fazer nenhum arredondamento absurdo, né? Um arredondamento perto. E aí dá para você ver ó, que deu 9, 12, 8, 8, 12. Os 12 é muito improvável que seja a resposta. Porque quando você arredonda, você dá margem para o erro. Mas olha o arredondamento que eu fiz, de um dos que dá 12. Eu fui de 290, de 2,9 para 3, e de 4,24 para 4. Então, na verdade, até diminuí um dos números, mais do que eu aumentei o outro. E deu 12. Então não vai ser de jeito nenhum essa. E a outra também não. A outra foi de 3,9 para 4 e de 2,78 para 3. Foi um arredondamento bem próximo também.
Então não ia dar 12, mas ia dar acima de 10. Então é impossível ser. E o 9 eu sei que não vai ser, porque os dois números que eu usei eram acima de 3. Um era 315, que virou 3,15, e o outro era 3,14. Então é impossível dar menos de 9. Só que tem dois números que quase certeza dão abaixo de 9, que é 4 vezes 2, 4 vezes 2, que seriam os arredondamentos que eu fiz, que não foram muito sem noção, foram arredondamentos próximos. Se você fizer a conta no papel, vai dar menos de 9. Então tá, aqui pareceu muito complexo, eu vou falar de novo passo a passo simplificadamente. Eu tenho um monte de número grande, eu deixo pequeno, porque eu posso tentar fazer de cabeça. Depois eu arredondo e testo. Não é que eu faço a conta, eu testo. Dá um valor absurdo quando eu testo? Se dá um valor absurdo, já não é essa alternativa. Só se você fez um arredondamento muito mal feito. Aí você fala assim, nossa, Lambert, eu não me sinto à vontade fazendo isso. E eu te entendo, eu não ficava à vontade. Até que eu só comecei a fazer assim, e se você não foi sem noção, sempre dá certo. Mas se você ficar muito inseguro, como esse é um tipo de exercício que pelo modo tradicional é demorado, faz assim rapidinho. Juro, para fazer assim você demora 30 segundos. E aí o que é 4 vezes 2, 4 vezes 2, aí sim você faz na mão, né? Você vai ter que fazer 2 cálculos em vez de 5. Então minha sugestão, quando você se deparar com um exercício assim, sempre tem um ou dois no Enem. Você vai ter que fazer é simples, mas você tem que fazer um monte de conta, ou de multiplicação ou de divisão. Então é um exercício que vai te tirar uns 5 minutos. E é muito para um exercício, 5 minutos. Faz desse jeito, você faz em menos de 1 minuto, e faz uma marcação na questão. Em vez de você marcar a alternativa C, sei lá, você faz uma bolinha nela para, se você tiver tempo no final, você talvez gaste para fazer a conta de verdade, em vez de fazer o meu esqueminha de testar. Mas muito provavelmente, se você não fez nenhum arredondamento absurdo, vai dar certo. Se você tiver um número que é ruim de fazer arredondamento, por exemplo, 3,5, aí você deixa 3,5. Você não vai para 3 nem para 4, você deixa 3,5. 3,3, ou você deixa 3,3 ou você vai para 3,5, você não vai para 3. Então você tem que ser... Você só não pode ser sem noção no arredondamento, tá? E se você achar que não dá para fazer, aí você faz a conta. Mas de qualquer jeito, assim, dá para você eliminar vários. Você elimina os que são absurdos. Porque olhando a tabela, não dá para ver de cara o absurdo. Então você faz um esqueminha bem simples, de simplesmente criar esse vezes que eu coloquei aqui, de 3 vezes 3, 4 vezes 3, 4 vezes 2, e isso dá para você enxergar o que está totalmente fora de coerência. E se elimina. E aí, em vez de ter que fazer 5, você vai fazer 2 ou 3 contas. Aí você já ganha metade da questão em tempo. Então é isso. Não sei se vocês gostaram. Eu ia fazer com 7 exercícios, aí eu pensei que ia demorar demais, mesmo falando rápido. Então comenta para eu saber como eu tenho que fazer. Eu tenho medo de falar com mais calma e o episódio ficar muito longo. E ninguém aguenta mais de 20 minutos, ficar prestando atenção, né? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Eu me esforcei ao máximo para trazer conteúdo em vez de técnica, que não é minha praia, mas se ajuda vocês eu faço. Mas deixa sua opinião aí. Se está gostando, deixa de se inscrever também, encaminha para os amigos, me ajuda a fazer o canal crescer. E obrigado.